Senhor, não me abandone, quem espere nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre quem clama. Recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate ver as portas abrirem. Na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem o milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem o motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate ver as portas abrirem. E na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem o milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem o motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus está de cara ao chegar do outro lado. Mesmo que a circunstância diga não, Ele ficará com o seu pecado. Não desista, desista, meu irmão, siga em frente, direção do seu alvo. Porque Deus não tem limite, seu amor não tem limites também. Deus tem o milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem o motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. Que você precisa, Deus tem. O milagre que você precisa, Deus tem. O milagre que você precisa, Deus tem. Olá, irmãos. Bom dia, mais uma vez estamos aqui. Chegamos a mais um domingo, ainda em quarentena. Foi postergado aí por mais 15 dias, esse momento de isolamento. E sabemos que essa pandemia ainda vai avançar. Temos já pensado nas famílias que estão enlutadas e realmente muitas pessoas estão chorando neste momento. Eu creio que o povo de Deus deve se manter, mesmo em tristeza, mas com a esperança no Senhor, porque este mundo é passageiro e aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses, Paulo menciona isso, capítulo 4, a partir do versículo 13, que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Sei e entendo que quando perdemos alguém que amamos,
independente que vai ressuscitar ou não, mas nós sentimos. E é por essas pessoas que eu quero orar agora com você, iniciando esse domingo que o Senhor está nos dando. Pai amado, neste momento, ó Deus, quero rogar por cada familiar que esteja lutado nesse momento. Clamo, Senhor, por tuas misericórdias, para que haja conforto, Senhor, nesses corações. Não sabemos se diante de tantas pessoas que já morreram, se haviam, Senhor, servos do Senhor. Porque entendo que aqueles que confiam no Senhor, ó Deus, sabem do destino final de suas almas. Mas eu quero rogar por aqueles que ficaram, quando muitos talvez ainda não confessaram ao Senhor, quando muitos ainda não têm a certeza da salvação. Por isso, ó Deus, clamo para que haja conforto e misericórdia. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, e nos dê um restante desse dia, ó Deus, para que não só amanhã, mas também à tarde, à noite, seja em Tua presença. Pois oro, por tudo eu te agradeço, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora queremos, nesse momento, louvar ao Senhor, porque grande, muito digno de louvor é o Senhor. Então, convido você a louvar conosco nesse momento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. O Senhor, por quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, irmãos, compartilhar a palavra de Deus, né, convosco, porque entendemos, irmãos, que só por Jesus que nós somos salvos. Não há outro caminho. Então, convido vocês, neste momento, o textuário da Bíblia, em João 3,16, que ele é muito conhecido, ele nos diz algo de grande importância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós vamos discorrer a mensagem dessa manhã, já depois do momento de oração, e estamos vendo aí sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo que foi perseguidor da igreja, e logicamente Paulo não tinha nem ideia de quem seria Jesus. Mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre este processo de transformação na vida daquele homem que agia, né, de uma forma, vamos dizer, bem enérgica contra o povo de Deus. Mandava prender, matar, e enfim, era realmente uma vida bem diferente do que ele conheceu após a sua conversão. Louvamos a Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o que Paulo fez. Ao ouvir a voz do Senhor Jesus, ele passou não mais a perseguir a igreja, passou a ser perseguido. Você é perseguido? Você muitas das vezes é injustiçado? Não chore, não fique com raiva de ninguém, não fique pensando em processar as pessoas, mas entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Nesse momento vamos curvar a sua cabeça aí. Feche seus olhos, agradeça ao Senhor. Mais uma vez, clame ao Senhor pelas famílias enlutadas, pelos nossos missionários. Pastor Sócrates também, que é coordenador executivo da nossa convenção, também foi acometido do coronavírus, mas passa bem. Louvado seja o Senhor. Então, nesse momento, nesse minuto de oração, e já voltaremos para a nossa mensagem nessa manhã.
Muito bem, irmãos. Continuando então a palavra nesta manhã, falando acerca da conversão de Paulo. Você vai encontrar todo o processo em Atos, no capítulo 9. Mas por que, pastor, você usou João 3,16? Você vai ler lá em Atos, depois que Paulo passa todo o processo, ele cai do animal que estava, ele é conduzido até Damasco por alguém, fica 3 dias cego, mas no processo, a hora que ele viu aquela luz resplandecente, uma voz que bradava dos céus: Paulo, Paulo, por que me persegue? Desculpa, o texto trata ainda o nome antigo de Paulo, né? Saulo. Ele era Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, aquele momento, para a vida daquele homem, as coisas começaram realmente a mudar. E, como eu disse, antes do intervalo, antes da oração, Paulo ele foi uma pessoa que ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Passou por naufrágios, a serpente lhe mordeu a mão, lá na ilha de Malta. Quantas passagens a gente tem que envolve, né, o apóstolo, né? Ele preso com Silas, lá em Filipe, e aquele milagre, né, quando à meia-noite as portas se abrem, aquele carcereiro foi salvo, a sua família também. E o que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que a vida do cristão, queridos, ela não é uma vida de, vamos dizer assim, mar de rosas. Ela não é uma vida simples. E, ao mesmo tempo, é uma vida simples. Ué, pastor, agora eu não entendi, né? Não é simples e agora é simples? Deixa eu te explicar. Ela não se torna simples quando nós vamos para o Evangelho achando que o Evangelho vai me trazer poder financeiro, vai me trazer poder político, vai me trazer poder, né, no conhecimento, né, científico, prosperidade material. Não há nenhum pecado o homem ser rico, o ser humano, o homem, a mulher ser rico. Não. O pecado é quando você troca tudo isso pelo Senhor. Você passa a amar o dinheiro, você passa a venerar o dinheiro, a viver para Ele. Então aí não é simples. O Evangelho ele não se torna simples para uma pessoa que não quer entender que, embora haja muitos planos na vida do homem, mas o que prevalece é o desígnio do Senhor. E então começamos a perceber que a simplicidade ela se torna quando passamos a entender, queridos, depois de atravessarmos as tribulações. A mensagem de quarta-feira eu falei sobre isso. Porque Paulo também, lá em 2 Coríntios, ele usa, lá no versículo 17, no capítulo 4, sobre a questão da tribulação, que produz para nós um peso muito excelente de glória. Como é que tribulação vai produzir para nós um peso de glória? Aí é que está. Quando passamos a ter o entendimento que a nossa vida ela é orientada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é Deus que tem que fazer a minha vontade. É eu que tenho que fazer a vontade dele. E é isso que a gente vê nesse fato histórico aí, bíblico, na vida de Paulo, após a sua conversão. No capítulo 9 mesmo você vai ver um fato ali quando o Senhor fala a Ananias para que vá até lá onde que Saulo, né, ainda não tinha mudado o nome dele, estava. E Ananias, a princípio, ele recusou. Não, Senhor, eu vou fazer o que lá? O Senhor não vai mandar me prender, ele sabe que eu sou crente. Olha, que Ananias ainda não estava no conhecimento do que havia acontecido com Saulo.
Mas quando ele chegou lá, ele viu que já não era mais o perseguidor, né? Realmente Saulo estava com o coração quebrantado, porque ele conheceu a Jesus. E é maravilhoso quando esse momento acontece nas nossas vidas. E da mesma forma, queridos, Saulo também atravessou por tempos difíceis. Não só foram os naufrágios, por doenças também. Passou por povos que estavam doentes. Passou por nações, né, deixando ali a marca de Cristo, deixando as igrejas ali instauradas para que outros dessem a continuidade. Paulo não teve vida boa, como muitos pensam que vão ter vida boa quando estão no Evangelho. Por isso, queridos, é muito bom a gente entender como andam as nossas emoções, falamos isso também. Muitas das vezes nos deixamos levar por tanta vontade, nos tornamos ansiosos, somos angustiados porque não conseguimos, mas a gente não coloca diante de Deus as nossas ansiedades. E sem perceber, ficamos abatidos. E aí chegamos à depressão. Achamos que a morte é a melhor coisa. Acredito que é isso, que um depressivo ele começa a pensar. Ao menos os que eu já tive contato, e realmente você escuta muito isso. Para mim agora, pastor, o melhor é morrer. Mas não é bem assim. Você não nasceu para morrer desta forma. Logicamente que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Mas não é dessa forma que Deus te fez para morrer, como um perdedor, como alguém que está com seu exterior corrompido. O mesmo texto de 2 Coríntios fala também. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, mas o nosso interior se renova a cada dia. Aí se torna um pouco mais simples para entender o que é o Evangelho. Logicamente, você não precisa achar que, então para ser um bom crente eu tenho que ser sofrido, eu tenho que andar sempre pobre. Não é nada disso. Você tem que andar na vontade do Senhor. Tem que ir aonde Ele mandar ir. Não tem que estar trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Fico muito preocupado quando eu vejo um crente trocando o trabalho da igreja, o culto da igreja, por alguma coisa para cumprir ali o prazer da sua carne. Alguns anos atrás, quando o meu pastor, que me pastoreou, que me batizou, quando ele era vivo, eu tive esse privilégio de ouvi-lo pregando em Rancho Fundo. E ele deu um testemunho de que eu nunca havia trocado os trabalhos da igreja por qualquer outro tipo de lazer, entretenimento. Eu fiquei feliz com aquilo, foi um bom testemunho. Eu estava recente na igreja e acredito que isso fortaleceu, lógico, a minha relação com os irmãos. É dessa forma que eu quero explicar o mais simples, lá do início do nosso sermão. Porque aí, quando eu sou satisfeito com o que eu tenho, com aquilo que Deus me permitiu, eu vou celebrar ao Senhor com júbilos. E não vai ser pandemia, não vai ser doenças, que vai me jogar para baixo, que vai fazer, queridos, as minhas emoções se corromperem para a ansiedade, para a angústia, para chegar na depressão, para se matar. Não fomos feitos para isso. Nem você foi feito para isso. E Paulo, depois que ele se converte, que ele passa todas essas dificuldades, ele nunca deixou de testemunhar do Evangelho. Todas as epístolas que ele escreveu, um total de 13, segundo o que eu aprendi nos meus estudos, tá? Então eu fui informado disso, 13 epístolas que este apóstolo deixou escrita, por onde ele passou, as igrejas que foram ali abertas, os pastores que permaneceram lá no trabalho, como Timóteo e alguns outros, homens e mulheres que ajudaram aquela pessoa. Porque depois disso também as pessoas, ao ver a transformação de Saulo, também se converteram. Então, logicamente, irmãos, a gente olha para os acontecimentos daquele homem, quem sabe não esteja você também passando esse mesmo acontecimento. Mas seja lá o que for, preserve a sua vida
diante dele. Foi isso que Paulo fez. Por isso que ele passou a ser perseguido. Mas ele passou realmente a entender o que era o Evangelho. Assim como Pedro também deixou, quando depois se converteu, ele passou a entender o que era o Evangelho. Você vai ver lá em 1 Pedro 2,15, quando a gente deve de deixar toda a nossa imundície, toda a nossa malícia, toda a nossa inveja, toda a nossa ira, uma lista que ele dá, justamente, queridos, para que as nossas emoções elas não venham a ser corrompidas, a ponto de abater o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então se torna mais simples de entender o Evangelho quando realmente eu entendo que eu é quem devo fazer a vontade do Senhor e não Ele que tem que fazer a mim. Já vi aí grandes pregadores pregando assim certas coisas que eu olho para a Bíblia e não consigo ver aquilo. Eu não posso mandar em Deus. Eu não posso confundir fé, com uma autoridade assim do tipo poderosa, a ponto que Deus tem que se sujeitar ao meu poder. Não é bem isso, não. Se não houver quebrantamento, realmente nós não vamos alcançar a glória de Deus. E é isso que eu quero que você consiga, alcançar a glória de Deus. Por isso estamos aqui nos esforçando, pregando a palavra, mostrando através da vida de Paulo que após convertido passou realmente a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Passou a ir em lugares que ele nunca jamais imaginou de ir. Pode estar acontecendo isso com você. Deus está colocando você em situações que você nunca jamais imaginou. Então, esteja preparado. A pandemia, ela está aí. Já falamos que é cumprimento da palavra. Outros ainda morrerão. Talvez eu também. Ou você. Não é isso que eu desejo. Sei que não é isso que você quer. Mas, quando nós nascemos, nós já sabíamos que uma coisa já tínhamos garantido. A morte. Mas depois que aceitamos a Cristo, o crente não morre. Ele passa desta vida, essa vida que é passageira, para a vida eterna, onde viveremos com o Senhor e ali o conheceremos, face a face, como Ele é. Essa é a minha esperança, que seja a tua também e que tenha você um bom dia na paz de Cristo Jesus. Deus te abençoe.